Olá amigos, meu nome é Giancarlo. Eu estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo semanal, hoje para falar do baralho Cymbalom, um baralho que eu conheci no final dos anos 90, por volta de 98, que se traduz em 78 imagens riquíssimas simbolicamente, normalmente com o propósito de fazer um raio-x da alma humana e também para previsões. Eu vou chamar a vinheta, a gente logo volta. Falar do Cymbalom é tratar de um baralho que as pessoas normalmente até confundem com um tarô por ter 78 cartas ou lâminas. Essas imagens são baseadas num pressuposto astrológico, ou seja, normalmente são reunidas através de um signo e um planeta relacionados entre si e que se traduzem normalmente como uma intenção simbólica através de cada uma das cartas. A estrutura, ela inicialmente parte de 12 imagens que a gente chama de imagens arquetípicas, diferente de falar de arquétipo, tá gente? Porque o arquétipo irrepresentável não dá para você falar de arquétipo diretamente. Então são imagens arquetípicas que são encontradas em várias mitologias, várias lendas, vários ritos, histórias, fábulas e tudo mais, e que a gente pode reconectar aqui através dessa estrutura simbólica. O baralho foi criado por volta de 1993 através de dois terapeutas, Theo Alham e Ingrid Zinel, que através das experiências que faziam em consultório, descobriram que podiam utilizar através da astrologia e através das imagens simbólicas um acesso mais fácil ao inconsciente. Então, para traduzir essas combinações astrológicas, eles partiram de uma premissa que 12 imagens poderiam derivar outras, numas combinações possíveis. Então, além de partir dessas 12 imagens, são 12 posições simbolicamente planetárias, nós temos também as combinações entre si que vão trazer subimagens arquetípicas. A gente vai falar em outro momento, porque nesse vídeo mais curto não é a intenção. Esse baralho foi ilustrado por uma artista plástica chamada Theo Weller, e ele foi publicado a primeira vez em 1993 pela Game Miller, uma empresa belga, e é um baralho que é lindíssimo. Normalmente, inclusive, eu desenvolvo cursos com ele, ensino técnicas, práticas, metodologias. A gente vai dar uma pincelada aqui rapidamente sobre a estrutura desse baralho, tá certo? A primeira coisa é que esse baralho é baseado numa tabela astrológica. Vocês sabem que quem estuda astrologia, quem já tem uma noção de astrologia, os planetas na astrologia têm dignidades, né? A gente leva em consideração que o Sol e a Lua são luminares, como fossem na categoria de planetas, mas são luminares. O Sol é uma estrela na astronomia, a Lua é um satélite, mas são considerados luminares que compõem aqui esse enredo. Então, esses corpos celestes, eles entre si, eles trazem as dignidades. Você vê que cada um desses corpos está posicionado dentro de um signo, numa combinação de mais de um signo, mostrando como é que eles se comportam quando caem esses signos, né? Nessas dignidades. Então, isso aí é bem interessante, porque mostra também a força da lâmina, da carta, em seu simbolismo, na hora de vocês verem as combinações, os posicionamentos dentro da tiragem. O baralho tem duas estruturas, né, que é as 12 imagens, como eu falei para vocês, arquetípicas, e as 66 derivadas, que vêm exatamente dessas combinações. As 12 que eu chamo personalidades, que são as 12 imagens iniciais, e as subpersonalidades são 66, que são, na verdade, temas correlatos a essas combinações. Se vocês observarem, aqui é uma das figuras das combinações, que é a gaiola de ouro. Vocês têm aqui, por exemplo, do lado esquerdo, Vênus, que é associada a Touro, e Vênus associada a Libra, né? E aí você tem a parte consciente, a parte ativa da carta, da imagem, que se relaciona ao ponto, vamos dizer assim, óbvio, aquilo que está em evidência, aquilo que está mais realmente em exaltação, em destaque na imagem.
E a outra é a parte inconsciente, aquilo que está subliminar, que está atuando dentro da imagem. Então vocês notam aqui uma coisa bem interessante, porque o lado consciente da carta é uma mulher que está presa, uma mulher que está muito bem vestida, está num trono, uma gaiola de ouro, né, que tem flores e tudo mais, é a parte que está realmente consciente. E a parte inconsciente é a parte que tem um homem que se apresenta aqui exatamente como a parte subliminar do processo, que é a Vênus em Libra. Então a atuante está diretamente da Vênus em Touro, e a parte subliminar é a parte que está da Vênus em Libra. Tá? Então eu coloco aqui o plano consciente, que está visível, o óbvio, que pode ser rapidamente detectado, que pode ser observado, que está domínio do ego. E aquilo que está no inconsciente, que está subjetivo, que não pode ser absorvido e detectado imediatamente, que está no domínio da sombra. Né? Lembrando que sombra nem sempre é uma coisa negativa, mas uma coisa que não está evidente. Então essas 12 figuras arquetípicas, que eu vou rapidamente falar delas hoje, elas se traduzem como posicionamentos que revelam exatamente comportamentos e que nas combinações vão mostrar direções simbólicas. Essas posições são a 1 do guerreiro, que é representado por Marte Áries, o segundo que é a amante, que é Vênus Touro, o mediador, que é Mercúrio Gêmeos, a mãe, que é a Lua Câncer, o ego, que é o Sol Leão, a serva, que é o Mercúrio Virgem, a parceria, que é Vênus Libra, o sedutor, que é Plutão Escorpião, o pregador, que é Júpiter Sagitário, o mestre, que é Saturno Capricórnio, o bobo, que é Urano Aquário, e o anjo Netuno Peixe. Vocês vão notar que muitas vezes essas figuras, seus respectivos planetas e signos, se repetem dentro das imagens. Subimagens, elas acabam aparecendo, reaparecendo, para mostrar exatamente a tendência de comportamentos naquela combinação. Então, falar rapidamente dessas imagens. A primeira delas é o guerreiro, que representa a arte da guerra, a determinação, a coragem, um ímpeto, né, que existe no aspecto instintivo humano. Então está associada a Marte Áries. Aqui nós temos exatamente a figura de Marte, né, ou Áries grego, e todo e qualquer guerreiro que aí é associado. Então essa figura tem muita relação com a energia, né, com o ímpeto, a batalha, a coragem, a capacidade de ir em frente, que está aí correlacionada. A segunda imagem é o ponto oposto da primeira, é a amante, é a assinatura de Vênus Touro, está associada a Afrodite grega, né? E tem muito a ver com o feminino, com a questão do prazer, da sensualidade, a questão da luxúria, do luxo, está ligado à questão do amor carnal, né? Que enquanto a primeira representação é uma ação belicosa, aqui representa na verdade uma ação mais amorosa, mais ligada à beleza, né? É o par de Áries, que é a Afrodite. Então nós temos aí uma simbologia muito ligada à feminilidade, na sua exuberância, na sua beleza, como também a questão da natureza e tudo que a materialidade nos proporciona de bem-estar. Já a terceira posição é o mediador, que é o Mercúrio Gêmeos, e é uma posição que fala exatamente de inteligência, de perspicácia, de alguém rápido, alguém ágil, alguém com poder de adaptação, uma pessoa com uma força muito grande de comunicação, que pode intermediar, que pode intercambiar, que tem muito a ver com Mercúrio, que é o Hermes grego, né? Então essa posição ela tem muito a ver com essa conexão através da inteligência, através da razão, pela curiosidade, pelo poder do intelecto, mas também a questão da mensagem, a questão do comércio, a questão das viagens, que essa figura também traz em essência. A quarta posição, que é Lua Câncer, representa a grande mãe, todas as grandes mães que existem na humanidade: Iso, Hathor, Gaia, Brigitte, Nidara, Ceres, Seriden, Pachamama, Iemanjá, enfim, todas as figuras da própria Maria com Jesus aparece evocada aqui nessa simbologia. Então essa figura ela fala muito dos aspectos ligados à origem, né? A genealogia, a geração das coisas, ao amor materno, a questão de preservação, de memória, de infância, de sensibilidade, intuição, né? A questão da alma, da essência humana, né? E fala também da questão da nutrição. Tudo que está associado muito à mãe, né? Que é o nutrir, o gestar,
o proteger, o dar realmente suporte emocional. Tudo isso está muito relacionado a essa imagem aqui. O ego, que é o contraponto da imagem anterior, é a figura do imperador, um rei, um monarca, né? Que poderia estar associado a Arthur, mas qualquer outro monarca, né? O imperador, tipo Napoleão, ou Marco Antônio, ou Alexandre Magno, né? O próprio Pedro II, Dom Pedro II aqui no Brasil. Então são várias representações possíveis que a gente tem nessa figura, porque representa o quê? Representa a majestade, representa a dignidade humana, né? A capacidade de nós sermos nobres, generosos, magnânimos, mas representa também a questão da importância da imagem, o centro, o ego, a vontade de querer tomar a frente, tomar o domínio das coisas, né? Porque tem o orgulho, a vaidade e a prepotência também aí ocultos, né? Então é um aspecto relacionado com o Sol-Leão, nessa posição, que fala da honra, fala da fama e fala também da questão do destaque e da dramaticidade também em alguns momentos, né? A outra posição é a posição da serva, que é Mercúrio Virgem, que é aí que nós temos o que? Uma mulher fazendo uma espécie de oferenda num domo, né? Que é um altar externo que existia fora dos templos, onde as pessoas entregavam ali frutas, legumes, sementes, às vezes carne de um animal, né? Em oferenda aos deuses, né? Então essa simbologia tem a ver exatamente com um termo chamado sacrificium, que é o sacrifício, o ofício sagrado, que tem a ver muito com a retidão, com a capacidade de dedicação, com a renúncia, com o servir, com o se dedicar, né? Do lado da imagem de Mercúrio Virgem, né? Associada a Mercúrio Virgem. Então a gente vê uma coisa bem interessante aqui, que é a questão da entrega de coração. Tem muito a ver com a dedicação, tem a ver com a simplicidade, tem a ver com a capacidade de fazer algo por uma causa nobre, uma causa maior, né? Saber o seu lugar, ter a questão da humildade. Isso tem muito a ver com essa posição, né? De se entregar e ter consciência que você está servindo a alguma coisa maior que você. A outra posição de Vênus Libra, que é a parceria. Nesse caso nós temos uma simbologia muito próxima a Romeu e Julieta, né? E todos os famosos casais. Nós temos a figura de todos os membros, né? Todos os símbolos de casais na cultura. Tristão e Isolda, por exemplo, é um deles, né? Que estão associados aos romances. Então tem muito a ver com contratos, com acordos, com laços, né? Com símbolos de união. Tem muito a ver com a questão de harmonia, diplomacia, capacidade de entender, de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro. É bem bacana porque essa figura, se vocês notarem, até tem uma dança, né? Pessoas aqui no fundo tocando instrumentos. Então tem muito a ver com essa questão do social também, de você se integrar socialmente a alguma coisa e fazer parte de um grupo, né? Se sentir incluído, pertencente, né, a alguma coisa. Então é bem interessante essa imagem no sentido dos casais. Aí temos uma figura bem intensa, né, que é o Plutão Escorpião, que é o sedutor. Aí nós temos a simbologia de Mefistófeles, né, qualquer figura obscura, meio demoníaca, que aparece nos mitos, lendas e certas histórias ao longo dos séculos, né. Então essa figura tem muito a ver com a perspicácia, com as sombras, né? Com a magia, tem muito a ver com o poder, tem muito a ver com a questão do oculto, das coisas que não estão realmente aparecendo objetivamente, são coisas que estão realmente relacionadas aos mistérios humanos, ao inconsciente mais profundo, né? E tem a ver também com a questão da atração, do magnetismo, do controle, enfim. Essa figura tem essa característica. O pregador, que é o Júpiter Sagitário, aparece aqui como um sacerdote, uma mistura, né? Na hora que ele lembra um sacerdote cristão, aqui nós temos Menorá, nós temos posições muito ligadas também ao judaísmo, temos uma simbologia meio indiana no fundo aqui no vitral. Então não é um sacerdote especificamente de uma religião,
Na verdade, ele está integrando um pouco do cristianismo ortodoxo, um pouco do judaísmo, um pouco do hinduísmo, né, de culturas diversas, representando exatamente uma parte parece o Salomão, outra hora parece um papa, né, um sacerdote importante, um hierofante da antiga cultura grega, mas é um sumo sacerdote. Então essa figura está falando muito da questão da fé, da dedicação à religiosidade, da cultura, da instrução, do moralismo, das ciências, da capacidade de se dedicar à inspiração. Tem muito a ver com a questão da filosofia, do conhecimento, né, do dogma, também tem a ver com fanatismo muitas vezes. É uma figura que representa um mestre, um instrutor religioso, né? É o instrutor, na verdade, pelo dogma. Tem um outro mestre, lá na frente, um outro sábio, que é Saturno Capricórnio, que é mais o instrutor, que é o mestre do dia a dia, né? Alguém que aprende na prática, alguém que aprende as coisas na prática. Aqui é o Saturno Capricórnio, como eu tinha dito agora para vocês, que tem associado aqui um pouco a São Jerônimo nessa imagem, e tem a ver muito com todos os mestres doutos, né? Então tem a ver com solitários, com pessoas que são meio eremitas, né? Então discrição, tendência a buscar meditação, a reflexão, não é aquela coisa de se expor. Então tem muito a ver com a questão de evitar ficar realmente na berlinda. Tem a ver com a coordenação, com a seriedade, com o comprometimento, com a maturidade, a velhice, a austeridade, todos esses pontos nessa figura, né? O bobo, que é o Urano em Aquário, é a representação de um personagem totalmente inovador, que é tipo um bobo da corte. E até coloquei o Triboulet aí, que é um famoso bobo da corte da corte de Luís XII, né? E Francisco I da França, que era um bobo da corte famoso, né? O bobo da corte tem essas características de serem muito alegres, muito espertos, né? Sabiam de muita coisa que acontecia dentro do próprio reinado. Muitas vezes eram personagens que entretinham, porque eles ou eram anões, ou eles tinham algum tipo de deficiência física, né? Mas eram muito inteligentes, muito espertos na maneira de... Bobo eles não tinham nada. Então essa simbologia do bobo tem muito a ver com a questão de alguém que trabalha com a inovação, o futuro, a renovação, a capacidade de revolucionar, a capacidade de não seguir regras, a capacidade de quebrar o padrão, o dogma, a rigidez, e busca exatamente o aspecto do imprevisível, do inovador, né? A liberdade e a independência está muito presente nessa carta, né? E temos aqui, por último, nos posicionamentos, a figura do anjo, que é a figura Netuno Peixes, que representa aqui, no caso, o arcanjo, pode representar o arcanjo Gabriel, pode representar Íris, que é uma mensageira da deusa Hera, né? E essa figura tem muito a ver com a transcendência espiritual, os canais, né, do divino com o plano terrestre, tem a ver com a fantasia, sensibilidade, a mistificação, mitificação, o amor incondicional, o amor universal, né? A questão da proteção espiritual, a questão da sintonia com os planos superiores. É uma figura que fala realmente da alma, né? Da sensibilidade do ser humano. E então eu apresentei para vocês aqui rapidamente as 12 posições arquetípicas principais. Futuramente eu volto a falar desse baralho aqui para vocês, falando um pouco de cada um dos grupos das 66 restantes. Claro que a ideia aqui não é ensinar, gente. A ideia aqui é para apresentar para vocês esse baralho, que é lindíssimo. É um baralho que vale a pena, é um baralho que é importante tê-lo, né, para aquisição. E qualquer coisa, se vocês tiverem interesse de um curso ou algo assim, vocês podem deixar alguma mensagem para contato. Eu vou deixar um e-mail também aqui na área de descrição. Se vocês tiverem futuramente algum interesse de conhecer mais esse baralho, me escrevam, que eu tenho o maior prazer de passar essas informações dentro do que vocês realmente estiverem buscando, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, uma excelente semana. Eu volto na próxima semana com um novo vídeo
e novidades. Abraço para vocês.